Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui, aproveitando mais essa oportunidade de toda terça-feira, às 21 horas, trazer uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, uma palavra que cremos que venha do coração de Deus para edificação das nossas vidas. Que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez, que possamos ter um espírito de sabedoria, revelação, discernimento, e que possamos assim então estar fazendo a obra do Senhor. Amém? Então, para mim é uma alegria, para mim é um privilégio, para mim é uma oportunidade que Deus me concede de estar aqui aproveitando essa rede social para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Amém? Então, toda terça-feira nós temos essa oportunidade. Você depois pode entrar lá, dar o seu like, você pode compartilhar com os seus amigos, com a sua família, com outras pessoas, servos de Deus, para que também eles sejam alcançados com a santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Então, hoje Deus está nos encaminhando, o Espírito do Senhor, para meditarmos no Evangelho de João, capítulo 6, João, capítulo 6, versículo 60. Então, João, capítulo 6, versículo 60 em diante. A respeito dos discípulos que abandonam Jesus. Então, está escrito assim na palavra do Senhor. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que o trairia. Prosseguiu então o Senhor: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. A partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também ir embora? Retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Amém? Então, muitos estavam abandonando a Jesus por conta daquilo que Jesus tinha falado anteriormente, que está no capítulo 6 também, mas nos versículos anteriores ao 60. Então aqui diz assim, quem come a minha carne, no versículo 54, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu nela.
Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Então, muitos discípulos, acharam muito duro esse discurso, né? Ter que participar completamente da vida de Jesus, comendo do seu corpo, da sua carne e bebendo do seu sangue, né? Ali é uma figura, né? Uma figura, ou seja, não é que a pessoa ia pegar um pedaço da carne de Jesus e ia comer, ia tirar um pouco do sangue e ia beber, mas é uma figura, ou seja, dizendo que os seus discípulos deveriam viver integralmente nele, integralmente para ele. Então, esse discurso foi considerado muito duro, muito difícil de ser suportável, né? Suportado, e muitos, então, abandonaram ao Senhor, né? Então, nós queremos trazer uma palavra, né? Porque há uma preocupação muito grande, né? Com relação ao tipo de crentes, ao tipo de servo de Deus que estamos formando, que estão sendo moldados, que estão sendo modelados. Por que falo isso? Porque nós precisamos estar atentos a o que vem ocorrendo com a nossa vida, com a nossa vida cristã. Com a nossa vida cristã. Por quê? Porque não sei se é um problema de autoridade, talvez seja também. Não sei se é um problema de teologia, creio que também. Vários problemas estão sendo colocados, introduzidos, né, no mundo e na igreja, e faz com que hoje muitas pessoas elas só querem ouvir aquilo que elas querem ouvir e não também aquilo que elas necessitam ouvir. Então, precisar e necessitar, né, deveriam caminhar juntos. Querer ouvir, precisar ouvir, necessitar ouvir, deveriam estar juntos, na mesma condição, no mesmo nível, para que então a formação, né, da nossa vida espiritual ela pudesse ser a mais completa possível. Ora, se eu só quero ouvir aquilo que me agrada, se eu só quero ouvir aquilo que me satisfaz, então eu corro o risco, né? Eu corro o risco de repente, estar perdendo uma grande oportunidade de ser o quê? De ser alertado, de ser exortado, de ser corrigido, né? De ter um novo rumo, um aprimoramento e tantas coisas maravilhosas que, da parte do Senhor, são necessárias para a nossa vida. Então, nós temos que estar conscientes de que tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem de Deus
é santo. Tudo que vem de Deus para nós é para o nosso bem. Então não deve haver nenhuma restrição quanto, né, a recebermos a palavra de Deus. Então, o que é que eu quero ouvir? Eu quero ouvir tudo o que vem de Deus. O elogio, glória a Deus. A repreensão, glória a Deus. A exortação, a correção, glória a Deus também. Né? Então, tudo que vier de Deus para a minha vida, eu tenho que estar consciente, né, de que faz parte do conteúdo espiritual que Deus quer fazer crescer na minha vida. E é através dessa palavra completa, em todas as suas áreas, em todos os seus âmbitos, que vai fazer com que a lâmpada da minha vida esteja acesa. Né? Quando a gente olha aquela parábola, né, das 10 virgens, 5 eram prudentes, né, e 5 imprudentes. A imprudência de 5 das noivas fez com que elas, o quê? Estivessem com as suas lâmpadas quase que apagando, com pouca luz. Ou seja, estava faltando azeite, estava faltando óleo. Né? Então, elas foram se descuidando. E é isso que muitas das vezes acontece comigo e com você, quando nós, né, tapamos os ouvidos, fechamos o nosso coração e não deixamos toda a palavra de Deus, né, entrar na nossa vida. Deixamos de toda a boa vontade. Por isso que o Senhor disse, né, ao anunciar o Evangelho, né, os anjos, paz na terra aos homens, as mulheres de boa vontade. Boa vontade para receber. É de Deus? Eu quero. É de Deus? Eu quero. Porque tudo que vem do Senhor é bom. Por quê? Porque nós vivemos no mundo. Jesus disse na oração ao Pai, Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos no mundo. E todos nós podemos perceber claramente que o mundo, ele é uma grande indústria de distração. Não é? Então, quando nós saímos do mundo e estamos vindo para Jesus, estamos aceitando ao Senhor, então nós estamos vivendo no mundo, mas o mundo não nos domina mais. Aquele domínio anterior do mundo sobre a nossa vida ficou para trás. Agora estamos vivendo no mundo? Sim, estamos vivendo no mundo. Mas o mundo não nos domina mais. Por quê? Porque agora o nosso domínio é Cristo. Nós estamos debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Agora, se nós estamos vivendo nesse mundo, aceitamos a Jesus, estamos com Jesus, mas continuamos sendo dominados pelo mundo, né? Então, significa que nós estamos vivendo igual Marta e Maria. Não estamos escolhendo a melhor parte, né? Não estamos escolhendo a melhor parte. Então, a Bíblia diz,
Tenha tudo o que você puder e quiser nesse mundo, mas viva como se não tivesse nada. Não se prenda a nada nesse mundo, não se distraia com as coisas desse mundo. Use as coisas desse mundo. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará preso o seu coração. Então nós estamos vivendo nesse mundo, né? Porque precisamos desse mundo, estamos ainda num corpo, né? Carnal, corpóreo, então nós precisamos viver nesse mundo. Nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos trabalhar, né? E tantas outras coisas que nós fazemos nesse mundo. Agora, esse mundo não pode nos dominar. Não pode nos dominar. Né? Agora, o nosso jugo, o nosso fardo, né, foi colocado diante do Senhor. E agora o nosso jugo é Ele que coloca. É Jesus que coloca o seu jugo. Né? Então, o jugo dele é suave, o seu fardo é leve, como diz em Mateus. Então, isso que é importante para a nossa vida, né? Então, a igreja, hoje, infelizmente, ela continua produzindo muitas Martas e muitas Marias, e que faz com que a nossa lâmpada, né, ela nem sempre esteja acesa da forma como deveria estar. Porque o mundo, a cada dia, vai se tornando mais mundo. A cada dia, o mundo vai piorando. Quando você olha, né? Quando você toma conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo, né? De toda a maldade, de toda a malignidade, né? De toda a falta de amor, de compreensão entre os seres humanos, né? Você vê que o mundo está indo de mal a pior, como se diz, né? De mal a pior. E, apesar de não ser pessimista, mas realista, né? Você olha, né? E você vê que nessas áreas, principalmente nas áreas humanas, na área da formação da sociedade, as coisas não têm melhorado e parece que não vão melhorar. Né? Então, tanto progresso, tanta ciência, né? E tal, mas na área do amor, da afinidade, né? Da amizade, essas coisas estão sendo deterioradas, estão caindo, né? Caindo por terra. E aí, então, isso dificulta, né? Dificulta manter essa chama, esse fogo aceso. Porque o que mantém essa chama acesa é a continuidade da entrega. É a continuidade da entrega. Então, hoje, eu entreguei. Amanhã, vou entregar mais. Depois da manhã, entregar um pouquinho mais. E assim por diante. Como diz o hino, tudo entregarei. Tudo entregarei. Então, nós temos que entregar a nossa vida totalmente ao Senhor. Por quê? Como nós acabamos de ler, né? Então, quem aceita Jesus, quem recebe Jesus, né? Então você passa a deixar a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Ou seja, mas Cristo domina os meus pensamentos e os meus sentimentos. E esse é um processo pela qual eu e você vamos conquistando
à medida que nós vamos entregando, né? À medida que nós vamos entregando, à medida que nós vamos abrindo mão daquilo que nós gostamos, daquilo que nos dá prazer, e nós vamos colocando tudo nas mãos do Senhor, né? E não fazer uma barganha, fazer um meio termo, né? Ah, isso aqui eu entrego, isso aqui eu não entrego, isso aqui eu dou, isso aqui eu não dou. Não, isso aqui eu deixo com ele, não, isso aqui fica comigo. Não é assim que as coisas funcionam com Jesus. Ou você se entrega completamente, ou você não entrega nada. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Na verdade, né, eles se retiraram, eles foram embora, e foi um grande grupo, foi embora, exatamente por quê? Porque eles estavam ali, estavam pertencendo ao reino de Deus, mas não estavam de forma completa. Não estavam. Não estavam vivendo de forma completa na presença do Senhor. Entende? É como aquela história do barco, né? Os discípulos, né, entraram no barco, entendeu? Jesus estava no barco, então eles entraram, mas não deram o timão para o Senhor, não deram o leme para Jesus. Então, tem muitos discípulos que querem que Jesus esteja no barco, mas não esteja na direção. E Jesus precisa estar no barco e Jesus precisa estar na direção. Eu não posso ter uma vida meio termo. Uma hora eu sou de Jesus, outra hora eu não sou de Jesus. Uma hora Jesus está no comando, outra hora eu que estou no comando. Uma hora eu faço a vontade de Deus, outra hora eu faço a minha vontade. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus, né? Entende? Então, quando eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida. Então, quando você entrega a sua vida, você não se pertence mais. Você não se pertence mais, né? Então, como diz, né? Agora a vida que eu vivo, vivo para a glória dele, para a honra dele. Isso não quer dizer que eu não vou trabalhar, que eu não vou casar, que eu não vou estudar, que eu não vou comer, não. Todas essas coisas eu vou continuar fazendo. Mas todas essas coisas estarão subordinadas à presença dele. À presença dele, né? À direção dele. Ele estará no comando da minha vida. Então, entrar no barco, entrar no reino, entrar na igreja, é fácil. Todo mundo entra. Agora, entregar o timão, né? Entregar o leme para o Senhor, nem todos querem. Nem todos querem, né? Alguns querem e são abençoados. Você vê a prosperidade, você vê a dignidade, você vê a bênção. Mas outros, né, ficam lá e cá. Numa hora estão no comando, outra hora dão um comando para Jesus, né? Então, a vida cristã dessa forma, né, ela não é recebida com bom grado, né, pelo Senhor. Então, o que mantém, novamente repetindo aqui, o que mantém a nossa chama acesa é a entrega contínua, a continuidade da entrega.
Então você, como se diz, né? A água está no tornozelo, leva a água para o joelho. A água está no joelho, vai para a cintura. A água está na cintura, vai para o pescoço. Entende? Não é ficar a vida toda com a água no joelho, no tornozelo. Depois vai para o joelho, depois volta para o tornozelo, depois volta para o joelho, depois volta para o tornozelo. Não. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Os dias são maus e se multiplicam. Nós temos que correr, nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós temos que nos entregar para o Senhor completamente, né? Então, tem muita gente na casa do Senhor que já morreu e não sabe. Como diz lá o Espírito falando à igreja no Apocalipse. Você diz que tem isso, você diz que tem mais aquilo, que você diz que é rico, você é isso, aquilo. Você não sabe de nada, você é um pobre coitado. Nu. Você não tem nada. Então, a igreja precisa se levantar no poder e na autoridade do nome de Jesus, né? Porque muitos estão se afastando, muitos estão voltando para o mundo, muitos não estão querendo ouvir, não estão aceitando mais a palavra do Senhor, não estão mais, estão com seus ouvidos agravados, fechados, né? Para não ouvir, para não receber a bênção de Deus. Então, eu não vou deixar isso acontecer comigo. Você não deve deixar isso acontecer com você também, né? Faça de tudo para buscar o Senhor, faça de tudo para entregar a sua vida, entregar o seu dia de hoje, o seu amanhã, cada dia, buscar mais e mais, né? É necessário a gente se voltar para Deus. É tempo de buscar o Senhor. É tempo. A janela está se fechando. As oportunidades estão se fechando. Nós temos ainda uma oportunidade de buscar um renovo, de viver, de reviver, de ressuscitar as bênçãos, as maravilhas, as experiências. Quanta gente boa está morta no mundo, né? Se afastou de Jesus, mas quanta gente morta está dentro da igreja, mortos, moribundos, sem vida espiritual. Cantam, mas não louvam. Leem, mas não absorvem. Riem, mas não se alegram. E tantas coisas que faz uma grande diferença quando você está renovando, está renovado, renovada a sua vida espiritual, na presença de Deus, né? Então, Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Onde você está? O que você está fazendo? Né? Quais são os pensamentos que dominam o seu coração, a sua vida? Cadê? Cadê? Cadê as promessas? Cadê as promessas? Cadê aquela alegria? Cadê aquele gozo na alma que você possuía? Cadê aquela alegria que você tinha quando chegava na igreja, na casa do Senhor, e glorificava a Deus, se enchia da presença do Senhor? E hoje, né, é uma coisa mecânica e tal, né? Quer logo que o culto acabe, não absorve nada,
Precisamos renovar, precisamos de um renovo, precisamos aquecer na presença do Senhor. Precisamos relembrar, pedir a Deus que coloque, né, a sua bênção para rememorar, para que eu possa rememorar todas as promessas, todas as entregas, todas as lágrimas que derramamos de alegria, de gozo na presença do Senhor. E a Bíblia diz, se eu me voltar para Deus, Ele se voltará para mim. Então, há um Deus amoroso, misericordioso, sempre pronto para nos abençoar, né? Que está à espera de que eu e você venhamos a tomar uma grande decisão de voltar para Deus com todo o nosso coração. Todo o nosso coração a Deus. Então, o discurso de Jesus, às vezes, ele é ameno, mas às vezes ele é duro, mas é para o meu bem, é para o meu próprio bem, né? Por isso que Jó disse para aqueles seus amigos, eu receberia o bem do Senhor e não receberia o mal? Hã? Deus deu, Deus tirou. Em tudo em tudo Jó louvou ao Senhor. Hã? Porque sabia que acima de todas as coisas, tudo que Deus faz é para o nosso bem. É para o nosso bem. Então nós temos, né, que nos aproximar de Deus, nos entregar para Deus e não sair, e não se afastar, e não ficar ao largo com a nossa vida, mas continuadamente nos entregar ao Senhor dia após dia. Então, muitos abandonaram Jesus e hoje não é diferente. Muitos continuam abandonando a Jesus. É uma pena, é muito triste, né, ver tanta gente maravilhosa, tantos irmãos, irmãs, tantos que um dia estiveram na congregação dos justos, um dia estiveram na comunhão com os santos e hoje estão perdidos através das distrações que esse mundo oferece. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, para que isso não ocorra na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia deles, para que eles possam cair em si como filho pródigo e voltar para a casa do Senhor, voltar para a casa do Pai. Porque na casa do Pai tem alimento para nossas almas. Amém? Que Deus abençoe a minha, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a oração da fé. Ungir aqui a minha testa, como se estivesse ungindo a sua, né? Com um ato de fé. E nós vamos orar. Amém? Vamos orar para que a igreja possa continuar tendo a liberdade, o poder e a autoridade de pregar toda a palavra de Deus. Tudo aquilo que vem de Deus é bom. E que nós possamos aceitar e possamos receber. E que aqueles que se afastaram, aqueles que saíram, nós vamos orar agora para que eles voltem, para que eles caiam em si. E se realmente
Deus um dia levou-os a Jesus, que eles possam voltar. Porque ninguém pode sair da onde nunca entrou. Mas aqueles que entraram no reino de Deus, esses vão voltar em nome de Jesus. Então, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Se o Pai não o trouxer. Então, o que Deus trouxe para Jesus, esses vão voltar em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Deus eterno, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E queremos, Senhor, ó Deus, te pedir que tu envies, Senhor, agora uma palavra de vida. Tu estendas o teu braço forte sobre todos aqueles, sobre todas aquelas que um dia tu levaste, Senhor, a Cristo Jesus. Porque essa é a única forma de receber a salvação. Deus leva para Jesus. E Jesus aceita aqueles que se entregam de todo o seu coração. Então envia, Senhor, agora uma palavra para trazer de volta, ó Deus, esses teus filhos, essas tuas filhas, em nome de Jesus. Nós quebramos e desfazemos todas as distrações desse mundo, todas as obras do inimigo que trabalham na mente e no coração, sejam quebradas agora, destruídas, destituídas do seu poder, em nome de Jesus. Há poder no teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. E que a tua palavra prevaleça sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ó Pai, ó Senhor, quanto sofrimento poderia estar sendo evitado se os teus filhos, ó Deus, estivessem sempre preparados, sempre esperando tudo o que vem do Senhor. Toda a palavra que sai da boca de Deus é boa, é santa, é agradável, é para o nosso bem. Ó Senhor, faz e continua fazendo a tua boa obra, operando milagres e maravilhas, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, estamos chegando ao final, né? Mais uma terça-feira. Que você tenha uma noite abençoada, um restante de semana na presença de Deus. Volte para o Senhor, volte para a igreja, acenda novamente a sua lamparina, seja um vaso abençoado, jorrando óleo da unção do Espírito Santo. Você que está na casa do Senhor, acenda também a sua lamparina, volte a ter vida, volte a viver, deixe a palavra entrar no seu coração, tira todo o empecilho, tira todo o sentimento contrário que impede e deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a sua obra. Amém? Na minha e na sua vida. Aleluia? Que Deus nos abençoe. Que Deus possa colocar homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus possa afastar da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Então você depois pode entrar lá, né? Se inscrever, dar o seu like e principalmente compartilhar, né? Compartilhar essa mensagem para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor te dê a paz. Que essa paz que excede a todo entendimento possa estar contigo, possa estar com a tua família, possa estar com tudo que é teu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém. Amém? Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Obrigado a todos que estão participando. Ô, bem.